Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Naara Caroline do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai estar falando sobre um método muito usado para a resolução de integral de uma variável. Esse método ele é conhecido como método da substituição. Ele é a mesma coisa do que a gente estivesse fazendo uma mudança de variável numa integral de uma variável. Também é conhecido como método de mudança de variável de uma integral de uma variável. Se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, como eu disse, a gente vai estar falando sobre o método da substituição. Esse método da substituição vem para facilitar a resolução de algumas integrais. Por quê? Você tem uma integral de uma função e, para facilitar a resolução, a gente faz uma mudança de variável, ou seja, chama uma, a gente faz uma mudança de variável, perdão, e quando a gente faz essa mudança de variável, a gente cai numa integral mais simples que a gente saiba resolver, certinho? Então, vamos entender como que é esse método. Então, primeira coisa, eu preciso de uma f de x que seja primitiva de f de x. O que seria ser primitiva? A gente viu em aulas anteriores que ser primitiva, uma função ser primitiva da f de x, significa que a derivada dessa função é igual a f de x, certinho? Então, isso significa que a integral de f de x vai dar a primitiva da função, certo? E uma g que esteja contida no domínio dessa f1, certinho? Considerando que a função composta é f1, bola g, então a gente tem o seguinte. Usando a regra da cadeia, a gente tem que a derivada da f1 da função composta da f1 com a g de x é a derivada da função f1 vezes a derivada de g de x, certinho? Isso é a mesma coisa. Ó, a gente tem que a f1, a derivada da f1 de x, ó, a f1, a função f1 não é primitiva da f de x, então a derivada da f1 vai ser igual a f de x, ou seja, nesse caso aqui vai ser igual a f de g de x vezes a g' de x, tudo bem? Sabendo disso, a gente tem que, ó, a f1, a função composta da f com a g, da f1 com a g, é primitiva da função f' com a g, certinho? Disso a gente chega no seguinte, ó, que a integral, ó, a gente chegou que a função f de g de x, a primitiva dela é f1 de g de x. Então, a integral da f de g de x, dx, é igual à função f1 de g de x, porque essa função aqui, ela é primitiva dessa, certo? Aí, fazendo, ó, se a gente pegar, fazer u igual, chamar de u a função g de x, então, a derivada de u vai ser g' de x, certo? E a gente fazendo essa substituição, ó, no lugar de g de x, a gente vai escrever u. Então, vai ficar a integral de f de u du, que vai dar a primitiva da f1 de u mais c. Usando essa ideia aqui, essa é a ideia do método da substituição. Então, o que a gente vai fazer? Se eu tenho uma função que ela é composta, certo? Eu vou chamar essa de g de x, vou chamar de u a função g de x e achar a derivada dela, vou substituir e resolver essa integral, certinho? Para entender melhor, vamos fazer um exemplo?
Então, a ideia de método de substituição vem da regra da cadeia de função compostas, tá? Então, esse exemplo, a gente vai estar resolvendo esse exemplo aqui, ó. Certinho? Então, vamos lá. Então, o primeiro exemplo, ou o exemplo que a gente vai ter resolvendo nessa aula é esse daqui, para a gente entender o método da substituição. Então, primeira coisa, eu tenho que observar aqui, a gente entendeu o método da substituição pela teoria, mas vamos ver isso na prática. Como que é isso? Olha, eu tenho uma integral de 2x sobre 1 mais x ao quadrado. Pelas regras pela definição de integral indefinida e pela regra de antiderivação, a gente não sabe qual é a função que derivada vai dar isso, certo? Então, para isso, a gente vai usar, se tiver como, o método da substituição. Como que a gente vai fazer isso? Olha, observe. Onde que está meu problema? É aqui no denominador, certo? Então, a gente vai chamar de U essa parte aqui, certo? Então, vamos fazer aqui. Fazendo U igual a 1 mais x ao quadrado. Detalhe, quando eu fizer a derivada de U aqui, a derivada de U tem que aparecer nessa integral aqui, que eu estou tentando resolver. Então, vamos lá. Então, derivada de U, ó, ou seja, a derivada de U em relação a x, vai dar quantos? Ó? A derivada de 1 é 0, a derivada de x ao quadrado é 2x, então vai ficar 2x dx, certinho? Olha, tá vendo, ó? Que aqui aparece 2x dx, é isso que eu vou substituir. Então, eu vou substituir por u essa parte de baixo da função e a derivada dela tem que aparecer aqui na integral, certinho? Só tem como eu fazer a substituição se isso acontecer. Então, aqui vai ficar E é igual a integral, ó, vou chamar isso aqui de E. Então, no lugar de 2x dx, ficou du. No lugar de u, ficou, perdão, de 1 mais x ao quadrado, ficou u. Então, aqui é a integral de 1 sobre u du. Quem que derivado dá 1 sobre u? ln do módulo de u, mais uma constante. Tá, terminei a integral? Não, eu não fiz uma substituição por u aqui, então eu tenho que voltar. Era no início, eu tenho que encontrar o valor da integral em relação a x. Então, vai ficar ln do módulo de 1 mais x ao quadrado. Que u não é 1 mais x ao quadrado, mais uma constante. Certinho? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido o método da substituição. E se gostaram dessa aula, deixe o seu like e não se esqueça de inscrever no canal. Quem tiver interesse por mais aulas do método da substituição, no canal tem 2 outras aulas com exemplos do método da substituição, certinho? Então, até a próxima!